Oi, gente! Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o primeiro e segundo episódio de And Just Like That, o novo capítulo de Sex and the City. Recentemente eu fiz uma maratona, para lembrar toda a história de Sex and the City, e aí eu assisti, a série completa que eu tenho aqui nesse box. Depois eu assisti o primeiro filme e o segundo. Eu fiz um vídeo, onde eu mostrei com mais detalhes essa minha coleção e também comentei um pouco, sobre o que eu acho da série, o que eu acho dos filmes, o que me agrada, o que não me agrada, e também um pouquinho das minhas expectativas para essa nova série. Então, caso vocês ainda não tenham conferido, eu vou deixar aqui o link para vocês irem lá conferir, que esse vídeo tá muito legal. E agora, finalmente vamos falar sobre os dois primeiros episódios dessa nova série. Para organizar melhor, esses vídeos que eu pretendo fazer toda semana, comentando todos os episódios de And Just Like That, eu queria estabelecer logo aqui uma certa organização, que eu pretendo fazer nesses vídeos, que é comentar de um por uma, cada uma das protagonistas. Então, primeiro eu vou falar sobre a Carrie, e a gente fala sobre tudo que está acontecendo com ela nesse episódio. Aí depois eu falo sobre a Miranda e, por último, sobre a Charlotte. E então, vamos começar a falar sobre a Carrie. E, meu Deus, gente, esse episódio foi muito bombástico, Aconteceu uma coisa muito intensa, muito pesada e triste com ela. Mas antes da gente falar sobre isso, antes da gente abordar a morte chocante, vamos falar um pouco, sobre como tá a vida dela no início do episódio, quando a gente acaba de colocar o play lá em Just Like That. E a Carrie tá num momento muito legal da vida dela, Ela tá trabalhando num podcast que eu achei bem interessante, por ser uma plataforma mais moderna, dela colocar as ideias dela, já que hoje em dia a gente não tem mais tanto aquele costume, do jornal que a gente tinha naquela época, que a série estava sendo lançada no final dos anos 90, início dos anos 2000, e ainda mais, ela também se demitiu do jornal, Eu não sei se vocês lembram, mas na sexta temporada, lá no final, ela se demite do jornal, Então acaba a coluna dela. Isso aconteceu quando ela estava com aquela ideia, de ir para Paris com o Alexander, enfim, acho que vocês devem lembrar. Desde aquela época ela não tem mais a coluna no jornal, mas ela continua, lançando livros, publicando livros. Eu acho que ela vai continuar publicando livros aqui também, mas o trabalho dela, do dia a dia, vai ser nesse podcast. E uma coisa que eu achei incrível nesse podcast, é que dentro dele a gente vai ter um novo personagem, que é Che Diaz, que se trata de um personagem não binário. Eu achei muito legal a gente ter esse tipo de representatividade, nessa nova série, porque, como eu cheguei a comentar no início do vídeo, recentemente eu assisti, a série clássica de Sex and the City, e apesar de eu ainda amar muito essa série, eu acho ela incrível, é inegável que tem muitas coisas que envelheceram mal. Eu acho que muito disso, se trata do fato que a série tem uma visão muito limitada, A gente vê tudo na perspectiva de um feminismo branco, cisgênero, heterossexual dos anos 90 e início de 2000. É uma coisa ali, tá numa caixinha, Pra época que a série foi feita, ela era revolucionária, tinha várias coisas incríveis, mas hoje em dia muita coisa envelheceu não tão bem. E eu achei muito importante, que a série nova tenha feito isso, de levar a representatividade pra frente, e de tentar evoluir as discussões que a gente tinha na série clássica, mas dessa vez com a sensibilidade, com o conhecimento e com a maturidade, que a gente, enquanto sociedade, já tem nos dias de hoje, discutindo coisas que nos dias de hoje são muito mais pertinentes e que a gente já conhece muito mais, discute muito mais. Então eu achei isso incrível. E uma coisa que eu fiquei em dúvida foi em relação, ao uso de pronome com essa personagem. Eu não sei se foi um erro da legenda ou se é assim mesmo, mas na legenda se referia a uma personagem sempre com pronome feminino. O que acontece, é que dentro da não binariedade a gente tem, o pronome neutro, que se refere ao que não é nem masculino nem feminino, aquela coisa que serve para todo mundo. E muitas pessoas não binárias gostam de serem chamadas, por esse tipo de pronome. Mas também existe pessoas não binárias que não se importam. Eu, particularmente, não me importo o pronome que as pessoas me chamam. Então, eu não sei se a personagem ela se sente confortável sendo chamada no feminino ou se foi um erro da legenda. Eu não sei. Então, se vocês repararam alguma coisa, ou então viram em outra língua, sei lá, e vocês viram que o pronome que usou foi diferente, comenta aqui nos comentários, que eu fiquei muito em dúvida sobre isso. Mas, independente, dessa questão do pronome, eu acho que Che Diaz é um personagem com muito potencial. Eu adorei, todo o tom cômico que o personagem teve, Ela fazia umas piadas, assim, umas coisas bem escrotas que ela falava, Eu achei ela bem engraçada e adorei aquela cena que teve, dela com a Miranda. Eu amei aquilo ali, A Miranda toda revoltada porque ela tava dando coisa pro filho dela fumar, o Brady. E assim, amei. Depois eu falo mais disso, na parte da Miranda. Mas eu adorei aquela interação, Eu acho que Che Diaz é um personagem que vai ser muito legal de acompanhar. E fora do trabalho, falando sobre a vida da Carrie em casa, tudo tava muito perfeito, assim, aquela coisa bem contos de fada. Ela e o Big estavam vivendo, assim,
perfeitamente, tudo tava dando certo. E eu achei muito legal ver aquilo, né? Ver eles tão felizes. Porque no decorrer da série e também dos filmes, né? A gente vê eles com vários problemas e coisas que eles precisam, né? Se acertar e se entender. E aí eles vão amadurecendo e evoluindo. E se entendendo e conversando, né? Dialogando. Cada um cedendo de um jeito, cada um aprendendo de um jeito. E foi muito legal ver tudo aquilo que eles passaram, né? Toda aquela jornada culminando nessa felicidade, né? Finalmente eles se entendem. Finalmente eles estão em sintonia. E foi incrível ver eles, né? O dia a dia deles, como eles estão relaxados, sabe? Não tem aquela pressão de será que a gente tá fazendo as coisas certas? Será que eu tô agradando eles? Será que o nosso relacionamento vai conseguir dar certo sem a gente ter filho, né? Que era um problema que eles tinham no segundo filme, né? Que a Carrie e o Big, eles não queriam ter filho e ficava tipo, nossa, mas será que a gente vai ficar só eu e ele? Será que vai dar? Será que a gente vai ficar entediado? Sabe? Cadê o glamour da relação? E aí aqui você vê que eles conseguiram encontrar, né? Como se fosse o equilíbrio em tudo que é importante pra eles, né? Eles têm aquela coisa mais caseira de ficar em casa, e o Big fazendo comida, e tocando aquelas músicas dele, né? Que desde a série a gente vê várias vezes eles com os discos de vinil e eles ouvindo música. E aí eu amei, né, que agora a Carrie, ela já tem mais ideia sobre como cozinhar, porque na época da série a cozinha dela era inútil, né? Basicamente ela guardava roupa ali em coisa da cozinha. E agora ela já entende mais, né? Ela fala sobre o peixe que o cara tentou vender pra ela. Ela fala, que isso não presta, não sei o quê. É algo que na época da série ela não fazia ideia de como funcionava, né? E então, né, basicamente, a relação da Carrie e do Big tá dando aquela sensação, assim, de felizes para sempre, sabe? Final de contos de fada. Porém, o para sempre não durou tanto assim, né? Infelizmente, durante o episódio, a gente vê o Big, né, ele tem um ataque cardíaco, ele tem um infarto lá, ele acaba morrendo. E isso foi muito chocante, né? Eu confesso, assim, que eu não fiquei surpreso, mas eu fiquei chocado. Eu não fiquei surpreso porque eu já tinha visto que anos atrás tinha vazado meio que um enredo básico, né, que o diretor da série ele queria fazer para um terceiro filme de Sex and the City, que foi nesse momento, né, que teve a briga das atrizes e aí a Samantha acabou não indo, né, a atriz é a Kim Cattrall, né, ela falou que ela não queria mais participar, não queria fazer o filme, e desde aquela época a ideia do filme já era abordar a morte do Mr. Big. Então eu sabia que era algo que os roteiristas, né, os diretores, eles já tinham na cabeça deles, né, uma ideia que eles já estavam refletindo sobre há muito tempo, mas eu não sabia se eles iam fazer isso acontecer na série ou não, até porque o ator, né, que faz o Mr. Big, ele deu várias entrevistas, ele estava super ansioso, né, super animado com essa nova série, então eu pensava que ele ia participar mais, né, eu até fiquei pensando, será que ele e a Carrie vão se divorciar e vão se separar de novo, enfim, eu não sabia o que ia acontecer, porque a gente sabe, né, que pra ter história tem que ter algum drama, tem que ter alguma confusão. Por mais que tenha sido incrível ver os dois felizes e juntos nesse episódio, eu entendo que para ter uma série precisa ter drama, precisa ter confusão. E se eles só ficassem felizes juntos, não tinha uma história para contar, sabe? Precisava ter algum conflito. E infelizmente esse conflito acabou sendo, né, a morte dele. Nas últimas semanas, eu tô assistindo, assim, Sex and the City, fazendo maratona sem parar, porque eu comecei a rever a série, né, mais ou menos no meio de novembro, que foi quando eles anunciaram que Just Like That ia sair dia 9 de dezembro. Eu fiquei, meu Deus, preciso assistir tudo. E aí eu me organizei para conseguir ver as 6 temporadas e os 2 filmes antes, né, de acontecer o lançamento da série. Só que o que acontece é que coisas tem no dia a dia, né? Eu acabava não conseguindo ver o número de episódios que eu tinha me proposto a ver, então tinha dia que eu via menos coisa, tinha dia que eu via mais coisa. E aí nessa última semana eu tava super atrasado, então eu basicamente fiquei assim, vendo Sex and the City o dia todo, né? Aproveitando que eu tô de férias, ficava vendo episódio atrás de episódio, episódio atrás de episódio. Então tá muito fresco na minha memória, né? Toda a jornada que eles tiveram pra conseguir serem felizes juntos. E é muito triste, né? Ver tudo isso culminando numa morte, mas eu confesso que eu ainda prefiro que eles tenham se separado dessa forma, né, por causa do fim da vida, do que se eles tivessem se separado por briga, por divórcio, por nada disso, sabe? Eu acho que a morte é um final muito... Eu não queria dizer melhor, porque a morte é triste, mas eu falo que é um final que faz mais justiça ao casal, sabe? Eu acho que eu prefiro eles se separando dessa forma do que se fosse uma briga, uma traição, qualquer outra besteira que eles podiam inventar só pra ter conflito, né, dentro da história. Eu achei que a morte, ela fez muito sentido, principalmente porque é algo real, né, gente? Os casais que vivem felizes juntos, o que separa eles é a morte. E foi isso que a gente viu, né? Quando você para pra refletir, né, a gente vê que até nos votos do casamento tem essa ideia, né? Até que a morte nos separe. E eu acho que eles serem separados pela morte natural é uma prova de que esse relacionamento realmente funcionou, eles foram felizes até onde deu, sabe? Se o Big tivesse sido assassinato, se ele tivesse morrido, sei lá, por Covid, que é uma coisa, uma doença que ninguém esperava, né, que fosse acontecer, que tá matando várias pessoas no nosso mundo, aí seria bem mais complicado, eu acho, né? Seria uma surpresa. Mas não foi isso, né, gente? Era um problema que ele já tinha no coração dele desde a época da série clássica, né? Já tem um momento, eu acho que é na 6ª temporada, que ele faz uma cirurgia no coração. E ele também
também já é bem mais velho que a Carrie, né? Ele já tava na fase, assim, dos 60, 70 anos. Então, obviamente, é triste, né, toda essa perda. Mas é uma coisa natural, é uma coisa da vida. E eu acho que vai ser muito legal a gente lidar, né, com essa questão da Carrie ser viúva, porque é algo normal do nosso mundo, sabe? Um relacionamento, mesmo quando funciona, é muito difícil as duas pessoas morrerem juntas, né? Sempre vai ter uma que vai acabar falecendo primeiro. E eu acho que é importante a série, né, Sex and the City e agora em Just Like That, falar sobre isso, porque a essência de toda a trama sempre foi os relacionamentos, não só amorosos, né, mas também de amizade. Então a gente vê essa questão, né, da perda, do luto. Na minha opinião, faz total sentido dentro do universo, né, de Sex and the City e In Just Like That. Faz todo sentido que a jornada da Carrie leve até esse ponto. Eu acho que vai ser muito interessante a gente ver como ela vai lidar com isso, né, como ela vai evoluir, como ela vai conseguir manter a vida dela, né, depois de perder esse grande amor. E agora, né, vamos falar sobre a Miranda, que desde a série antiga, né, é minha personagem favorita. Eu amo Miranda, sabe? Eu amo ela e o Steve. E tá sendo muito legal ver ela, que é mais velha, nessa temporada, nessa nova fase da vida dela. Eu amei que ela tá com cabelo grisalho, sabe? Ela tá linda. A Charlotte tava erradíssima dizendo pra ela pintar o cabelo, porque ela não precisa disso, sabe? Eu acho que ela fica linda de qualquer forma. E ela tá perfeita, né, gente? Eu amei que agora ela tá voltando a estudar, ela vai fazer um mestrado, tá fazendo um curso de direitos humanos, né? Eu adorei toda aquela trama. E eu amei a cena dela com a professora, que eu esqueci o nome, gente, que é personagem novo, eu anotei aqui. Nia Wallace, né, que é a nova personagem. Eu achei muito legal a dinâmica das duas e foi uma cena, assim, bem constrangedora, né, que a Miranda, ela tava falando tudo errado, e falou das tranças da professora, depois falou, eu não queria ser racista e não sei o que, aí fica naquela confusão. Eu achei que isso foi muito legal de acontecer na série, muito importante, né, porque como eu falei pra vocês, quando eu tava revendo a série clássica recentemente, eu reparei várias coisas meio ruins em relação à diversidade e representatividade. Eu acho que Sex and the City é uma série, assim, muito branca. E normalmente não só fala sobre mulheres brancas, mas também sobre mulheres brancas muito bem-sucedidas, sabe? É muito dinheiro envolvido, é muita riqueza, né? Principalmente nos filmes. Nos filmes, gente, elas só fazem gastar. E, assim, eu acho que é preciso a gente ter um pé no chão, falar sobre pessoas mais reais, né? Falar sobre as pessoas que existem no nosso mundo, que têm etnias diferentes, culturas diferentes, estilos de vida diferentes, né? Eu acho que é importante a série falar mais sobre isso, né? Abordar mais essa diversidade. Eu acho que essa professora vai fazer esse papel, né, dentro da história. Eu achei muito legal que eles debateram o racismo, porque é algo que nunca foi debatido na série antiga. Sabe, mesmo quando a gente tem a presença de personagens negros, a gente não tem um desenvolvimento realmente sobre essa questão, né, da sociedade e do racismo estrutural e das coisas que nós, como pessoas brancas, né, a gente faz errado e que a gente tem que aprender, que a gente tem que evoluir. Isso nunca foi discutido antes e eu acho muito importante estar sendo discutido agora. E, na minha opinião, isso é uma prova, né, da evolução do universo de Sex and the City. Não se trata mais de uma série, né, dos anos 90, início dos anos 2000. A gente está em 2021 e as coisas evoluíram. E além da questão do racismo, a gente também vê choque cultural, né, nessa trama da Miranda, a partir do momento que ela vai para a sala de aula e a gente vê aquilo, né, dos jovens com a pessoa mais velha e toda aquela diferença, né, de costumes e de forma de ver o mundo e também todas as coisas, assim, as incapacidades, eu digo entre aspas, que não é incapacidade, mas assim, são características diferentes, né, dificuldades que as pessoas mais velhas têm, a gente vê isso nela, né, na questão do óculos, dela não saber usar o Kindle, ela prefere ter o livro físico, e aí a gente vê, né, que o Steve, ele tá tendo problema de audição, né? Ele tá com um aparelhozinho. Então é isso que vai acontecendo. As pessoas vão envelhecendo, o corpo das pessoas vai mudando, as pessoas vão meio que não indo atrás de todas as novas tecnologias, né? As pessoas acabam ficando meio antiquadas, como a questão, né, do próprio Kindle, que é falado na série, né, que ela tá lá com os livros dela. E eu acho que isso é muito importante, né, de ser discutido e de ser abordado na série, porque a gente sabe que é uma dificuldade real no mundo, né? E o mundo tem essa dificuldade, principalmente quando se trata de mulheres, né, que são mais velhas. Os homens mais velhos, eles ainda conseguem, né, se colocar dentro da sociedade de uma forma mais aceita, né, pelas pessoas, mas as mulheres têm muita dificuldade, né, especialmente nesse ambiente, assim, de estudo, ambiente de trabalho. Há muito preconceito envolvido e vai ser muito legal, né, muito empoderador a gente ver a Miranda chegando lá, né, nesse local e sendo uma mulher, né, que já tá nos seus 50, 55 anos e arrasando, né, porque nesse início ela tá super nervosa, ela não tá conseguindo fazer as coisas direito, assim, ela fala umas besteiras, mas isso é normal, né, gente? A gente fica nervoso mesmo, é uma grande mudança pra ela, mas eu tenho certeza que no decorrer da série ela vai arrasar ali, vai ser a melhor aluna, e eu acho que vai ser muito inspirador e muito incrível a gente ver isso. E outro choque, né, mas dessa vez não é cultural, é o choque que eu estou com o Brady adolescente. Gente, ele tá muito sem noção. Ele ali ficando com a namorada dele no apartamento, né, com a Miranda e o Steve ouvindo, eu fiquei, meu Deus, ele é muito sem noção. Eu só lembro dele pequenininho, né, dele bebê, que a gente viu na série. Tão fofinho e agora tá uma peste, né, endoidando a Miranda. Eu achei aquele momento, assim, ele ridículo quando eles estavam
na apresentação lá de piano, né, da filha da Charlotte. E aí ele tava lá se agarrando com a namorada e a Miranda, tipo, meu Deus do céu, Steve, fala alguma coisa aí que eu já cansei de ser a vilã. E assim, o Brady tá muito sem noção, né, gente? Eu sei que ele tem um namorado e tudo mais, mas existe local pra tudo, né? Existe respeito aos pais dele que estão ali, né, em casa. Ele tem que respeitar a Miranda, tem que respeitar o Steve. E eu acho que vai ser muito legal, né, ver essa trama, como ela vai lidar com isso, né? Porque eu acho que a Miranda sendo mãe é sempre uma coisa muito interessante de ver, né? Porque a gente sabe que o filho não foi planejado, né? Ela não imaginava, mas ela decidiu embarcar nessa jornada, né? Teve o bebê, fez de tudo pra cuidar dele, né? Ela se esforçou muito durante toda a série, né? Ela passou um tempo meio que sendo uma mãe solteira, assim, né? Que ela ficava sozinha com o bebê, e aí quando ela tava trabalhando, o bebê ficava com a Magda, ou então ela dava pro Steve, né? Mas por muito tempo ela ficava sozinha com a criança, tinha que trabalhar, o bebê chorando. Então, assim, a gente viu ela passando por várias dificuldades, né? Até o momento que finalmente ela e o Steve ficaram juntos, né? Eles se casaram. E aí ficou mais fácil, né? Porque não tinha essa divisão de um dia ficar com a Miranda e um dia ficar com o Steve, né? Todo dia tava com os dois e ficou muito mais fácil para os dois, né, conseguirem dividir o tempo deles, né? E também tem toda a questão do trabalho da Miranda, que a gente sabe que era bem difícil, né, quando o Brady era criança. A gente vê muito disso, né, principalmente no primeiro e no segundo filme, né? No segundo filme, ela consegue se demitir daquele emprego que estava sendo horrível para ela, né? Ela vai para um emprego melhor. Então, assim, foi uma jornada muito interessante, né? Toda a dificuldade que a Miranda teve para cuidar do Brady quando ele era criança. E agora a gente vê, né, as novas dificuldades com ele sendo adolescente. Vai ser muito legal, assim. Eu tô achando que essa série tá com muito potencial. Tudo que tá acontecendo eu acho muito incrível e que vai ser muito interessante da gente ver a longo prazo. Mas, além dessas tramas, né, legais que eu tô curioso para ver, também tem uma que é mais triste e mais pesada, que é a questão da bebida. Eu não sei se vocês repararam, né, mas nesses 2 episódios teve vários momentos que a Miranda tava indo atrás de bebida de uma forma, assim, bem insistente, inconveniente, sabe? Em momentos bem estranhos, assim, feito ela bebendo antes de ir pra aula, né? Não é algo que eu imagino a Miranda fazendo. Então a gente vê que realmente ela tá com um problema ali. É um problema que está se iniciando. Eu acho que provavelmente dentro dessa série nova, né, ela vai acabar tendo que lidar com o alcoolismo. E eu acho, assim, que vai ser triste, mas também muito bom de ver, né? Porque é um problema real e a série precisa trabalhar essas coisas, né? Eu gosto um pouco, assim, dos filmes de Sex and the City, mas eu acho que, diferente da série clássica, os filmes, eles eram meio, assim, superficiais. Eles não lidavam com coisas realmente, assim, intensas sobre as personagens, né? Eles só estavam lá se divertindo, assim, principalmente no segundo filme, a viagem, não sei o quê. Não tem nada, assim, muito intenso e transformador acontecendo na vida dela, sabe? Até no primeiro filme, toda a questão da Carrie com o Big, né, que ele deixou ela no casamento, no fim isso é resolvido de uma forma, assim, muito, tipo, besteira, sabe? Eles só precisavam se ver e conversar, mas eles ficam enrolando o filme todo e quando chega no fim eles se veem, conversam e tudo resolve. Mas eu acho que agora não é um problema desse tipo, sabe? Não é um problema besta que vai ser resolvido facilmente. Eu acho que a questão do alcoolismo é muito mais trabalhosa, né? E ver a Miranda lidar com isso, eu acho que vai ser muito interessante, muito importante. Eu espero que isso seja muito bem feito. E agora chegou a vez da gente falar, né, sobre a Charlotte, que eu tô achando ela super fofa nessa série. Eu não queria comentar nada, assim, sobre questão de aparência, porque eu não gosto de julgar ninguém nem nada. Mas eu preciso falar, né, um pouco sobre como tá o rosto da atriz. Quando eu tinha visto as primeiras imagens, eu tinha ficado, meu Deus, ela tá bem diferente, né? Ela fez alguns procedimentos. Mas eu confesso que quando eu vi o episódio mesmo, sabe? Eu até esqueci dos procedimentos no rosto dela. Porque eu acho que a atuação dela, sabe? A entrega dela, os olhares, o jeito dela falar, tá tão Charlotte, sabe? Tá tão igual ao que a gente via na série e nos filmes, que o rosto dela acabou não me incomodando, sabe? Eu pensava que eu ia achar ela muito diferente da personagem da série, sabe? Que eu ia ficar, sabe, vendo alguma coisa estranha ali, tipo, meu Deus, não parece a Charlotte. Mas não, quando eu assisti de fato, né, apesar dos procedimentos, ela parece a Charlotte, né, ela conseguiu trazer a personagem de volta, toda a essência da personagem. E eu amei, e eu continuo amando, né, toda aquela história dela, que o sonho dela era ter aquela casa perfeita, né, o marido perfeito, as filhas perfeitas. E o sonho dela meio que acabou acontecendo, né? Tudo tá dando certo, mas não exatamente do jeito que ela pensava, sabe? O marido perfeito na série, ela fica sempre imaginando aquela coisa do príncipe encantado, né? Os homens perfeitinhos, e ela acaba se casando com um cara que é careca, que é baixinho, e enfim. A mesma coisa acontece com as filhas, sabe? Ela tem 2 filhas perfeitas, mas não do jeito que ela pensava, né? Isso serve principalmente para a Rose, que é a filha mais nova, né? Que foi a filha biológica dela que ela teve lá no primeiro filme. E eu acho que é muito interessante ter toda essa questão, né, da Charlotte precisar entender que para a família dela ser perfeita, ela não precisa controlar tudo, sabe? Os filhos dela, o marido dela são perfeitos do jeito que são, sabe? Então eu acho que do mesmo jeito que ela teve que aprender a aceitar o Harry do jeito que ele era e ver beleza nele, ela vai precisar fazer a mesma coisa com a filha mais nova, a Rose, né? Porque a Lily, ela parece mais com a Charlotte, né? Então ela vai para as coisas de piano, que a Charlotte fica super orgulhosa. Ela veste as roupas que a Charlotte compra e ela parece estar feliz com aquilo, né? Eu acho que desde
desde os filmes, né, quando a Lily ainda era pequenininha, a gente conseguia ver, né, que ela e a Charlotte tinham uma certa sintonia. Mas a Rose e a Charlotte, né, sempre teve um pouco mais de intriga, né, até porque, eu não sei se vocês lembram, mas no segundo filme, quando a Rose ainda é bebezinha, ela ficava o tempo todo chorando, fazendo escândalo, e a Charlotte não aguentava mais, né, é por isso também que ela fica super calma na viagem, que ela fica, meu Deus, é tão bom relaxar, passar um tempo longe das minhas filhas, sabe? Eu amo elas, mas é muito cansativo ser mãe, né? Então, desde o filme, a gente vê que a Charlotte e a Rose, elas têm aquelas diferenças, e eu acho que vai ser muito interessante ver a Charlotte tendo que aprender a aceitar as diferenças da sua filha mais nova. Além disso, né, a gente também conhece uma nova amiga da Charlotte, que é a Lisa Todd Wexley, que ela chama, né, de LTW, que é o apelido que ela deu, que é uma mãe também, né, de um menino que tá fazendo aquela coisa, né, do piano. E eu achei essa personagem super simpática, super carismática, mas ela não sei, ela não me marcou muito ainda, sabe? Eu acho que ela vai aparecer mais nos próximos episódios. Aqui eu ainda não entendi tanto o propósito dela, né, dentro da história, o que é que a gente vai descobrir com ela, o que é que a gente vai acompanhar com ela. Mas eu acho assim, adorei a atriz, adorei ela com a Charlotte, sabe? Ela é muito simpática, ela é muito legal. O jeito que ela se apresentou pra Miranda, né, e pra Carrie, ela foi super simpática, super legal com elas. Então, assim, é uma personagem muito agradável de se ver em tela. E eu tô muito ansioso pra descobrir, né, qual vai ser o papel dela em toda essa trama. E por fim, eu não podia deixar de falar, né, sobre o sentimento de culpa que a Charlotte ficou quando descobriu que o Mr. Big tinha morrido, porque foi ela que insistiu, né, pra Carrie ir lá assistir a apresentação da filha dela, né, de piano, e ela ficou se sentindo culpada porque ela pensava que se a Carrie estivesse em casa, poderia ter ajudado, né, o Big, ele poderia ter, sei lá, chamado ambulância logo, né, logo que estava começando a acontecer, eles podiam ter viajado, ele não teria feito aquele exercício, nada daquilo teria acontecido. Ela ficou pensando nas possibilidades. E eu achei isso interessante, né, algo que já aconteceu antes na série e nos filmes, né. No filme, por exemplo, a gente vê que quando o Mr. Big, ele deixa a Carrie no altar, a Miranda fica se sentindo culpada, né, porque ela tinha falado uma coisa pro Mr. Big antes do casamento. Então, é sempre legal quando a gente vê nesse momento, assim, de embate das personagens, né, elas se sentirem meio culpadas por algo que acontece com a Carrie e a forma como elas acabam se resolvendo, porque no final de tudo, né, não importa o conflito, a amizade delas é sempre maior, e eu achei que isso foi deixado bem claro aqui nesse episódio, né. A Carrie ainda ama a Charlotte, ela não culpa ela por tudo aquilo que aconteceu, e a amizade delas não vai terminar. No entanto, tem algumas amizades que acabam terminando. E é por isso que eu vou falar um pouco com vocês agora sobre a Samantha. Eu acho que vai ser uma das únicas vezes que eu vou falar dela, né, nesses vídeos de And Just Like That. Eu não vou ficar falando assim da Samantha sempre. Mas aqui eu achei importante a gente falar, né, sobre a saída dela da série, né, que a atriz não quis participar. E em primeiro lugar, sobre isso, né, o que acontece? A atriz, que é a Kim Cattrall, ela tem vários problemas com a série e com o elenco, que ela não gosta, né, especialmente a Sarah Jessica Parker, que é a protagonista e que faz a Carrie. O problema é que, assim, eu não acho, assim, que a Kim tá mentindo e que ela é uma falsa nem nada. Mas eu acho que às vezes ela exagera um pouco nas coisas que ela fala, né? Porque eu não acho que a Sarah Jessica Parker é esse demônio, esse monstro que ela faz parecer. E eu acho que uma prova disso, né, é o fato de todos os outros personagens terem voltado pra essa série nova. Sabe? Não só a Miranda e a Charlotte, mas também, né, os atores que fazem os maridos delas, né? E aí os personagens secundários, tipo Stanford. E aí tem outras pessoas da série que também apareceram aqui nesse episódio, né? Gente que tava lá, segunda temporada, terceira temporada, né? Uma moça que aparece lá na quinta temporada. Eles voltam aqui, os personagens, sabe? Então tá todo mundo muito feliz de estar de volta. E todo mundo do elenco gosta muito da Sarah Jessica Parker. O diretor ama ela, sabe? O ator que faz o Mr. Big ama ela. As outras meninas, né, amam ela. Então a única pessoa que tem um problema é a Kim Cattrall. E eu acho que se ela é a única que tá com problema, sabe? Não adianta a gente querer culpar a série com um problema que é dela. Se ela não tá se sentindo confortável, não quer participar, tá bom, vá trabalhar em outras coisas, que inclusive ela já tá fazendo, já tá em outras séries, já tá lá feliz com a vida dela. E é isso, sabe? Só resta pra gente aceitar a saída da personagem, não tem o que fazer. Eu prefiro ver In Just Like That sem Samantha do que cancelar tudo isso e deixar de fazer só porque ela não vai participar, sabe? Se a atriz não quis, o problema é dela. E dentro da série, eles tentaram dar uma desculpa, né, pra Samantha não estar lá. Basicamente, ela tá em Londres, né, ela se mudou depois que ela e a Carrie brigaram. Quando elas estavam, né, trabalhando juntas, eu acho que a Samantha estava tava trabalhando com as relações públicas, né, da Carrie. E a Carrie acabou demitindo a Samantha ficou com raiva, né, ficou muito triste. E elas duas acabaram brigando, a Samantha foi pra Londres e se separou todo mundo. E é isso. Na minha opinião, isso não faz tanto sentido com a personalidade da Samantha. Eu não acho que elas iam brigar por isso. Mas eu acho que a série fez o que era possível fazer para tirar a personagem, sabe? Porque se ela tivesse morrido, eu não ia gostar.
sabe? Eu acho que era difícil arranjar uma desculpa, eu acho que eles fizeram o que dava pra fazer, sabe? Eu achei que no final eles ainda redimiram a Samantha no momento que ela manda as flores, né, no enterro do Mr. Big. Eu achei que aquilo ali foi muito especial, muito importante, e deu pra gente ver, né, que ainda existe um sentimento entre elas, que elas ainda gostam uma da outra, e que talvez elas possam se resolver. Os diretores, né, produtores da série já disseram que tem esperança de talvez, se acontecer uma segunda temporada de And Just Like That, eles querem convencer a Kim Cattrall a voltar. Eu não sei se ela volta, mas eu acho que a forma como a série tá deixando esse espaço para um dia ela voltar mostra que eles têm muito mais respeito e consideração por ela do que ela tem pela série. E então, gente, basicamente, né, era isso que eu tinha pra falar com vocês sobre o primeiro e o segundo episódio de And Just Like That, o novo capítulo de Sex and the City. Eu já aviso assim que amei, tô com muita expectativa pra essa série, acho que vai ser incrível. Esse início foi muito bom, foi muito bem feito, né? Eu achei que teve um impacto emocional muito grande, teve drama, sabe? Teve moda, eu achei as roupas incríveis, teve comédia, teve momentos super engraçados, né? Teve um momento pra chorar. Teve grandes demonstrações, né, de amizade, do amor entre as meninas, né, de como elas são unidas. E também, né, teve várias coisas importantes no quesito, né, de diversidade e representatividade. Então, basicamente, esses dois episódios serviram tudo o que eu queria e eu espero que vocês também tenham gostado. Deixem aí nos comentários, né, o que vocês acharam do episódio, o que é que vocês esperam pro próximo episódio, se vocês estão gostando, tão ansiosos ou não. E, né, se vocês são fãs de Sex and the City, não deixem de se inscrever aqui no canal, porque eu vou estar sempre fazendo vídeo, né, toda semana vai ter vídeo aqui comentando cada episódio. E é isso, gente, até mais!